Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, sobre cooperativismo e sobre empreendedorismo. Hoje a gente vai falar, além desses temas, sobre algo extremamente importante. É sobre conexões que movem e sobre estratégias para a gente poder aproveitar boas oportunidades no digital. E para falar sobre esse assunto comigo, hoje eu recebo dois grandes convidados. Mas antes da gente apresentar eles, vale destacar que esse tema, Conexões que Movem, Estratégia Digital e os seus impactos, mostra como a gente pode usar as nossas redes sociais e o marketing de influência para impactar, seja nas cooperativas como também nas empresas, promovendo um engajamento e um crescimento coletivo. O cooperativismo, além de ser uma força econômica, ele carrega valores fundamentais, como solidariedade, responsabilidade compartilhada, e com as redes sociais e o marketing digital, esses valores se expandiram, criando oportunidades de transformação e de impacto nas comunidades onde a gente atua. Para falar desse tema, a gente recebe a Paula Bento, que é mestre em Economia Criativa, Estratégia e Inovação pela ISPM e designer de conexões pelo Instituto Amuta. É jornalista, é consultora há mais de 15 anos e fundou a Labier, um laboratório de conversas emergentes e cultura digital para remixar aprendizados, gente, marcas e projetos. Foi head de educação na YouPix, onde liderou projetos com influenciadores digitais para empresas como Magalu, Amazon, Heineken. É estrategista digital e já atendeu mais de 15 mil pequenas empresas e indústrias em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa conversa aqui, que conexões é um tema muito, muito, muito complexo e ao mesmo tempo apaixonante. Verdade. E junto com a gente, nós estamos recebendo também o Rafael Camargos, jornalista, formado pela Faculdade Pitágoras de Divinópolis, tem uma sólida experiência de mais de 6 anos atuando na equipe do Sicoob Lagoa Cred como analista de marketing e antes disso já trabalhou como repórter em importantes veículos de comunicação da nossa região, como a TV Integração, que é afiliada à Rede Globo, Portal G1, Jornal Agora, Jornal Cidade. É também especialista em redes sociais e produção de conteúdos digitais. E em 2021 fundou a Dito, a agência de conteúdo, onde aplica a sua paixão por contar histórias e conectar marcas ao seu público. Rafael acredita que uma combinação de estratégia bem elaborada e criatividade são fundamentais para alcançar o sucesso em qualquer projeto. E vale destacar também que o Rafa é um dos idealizadores do nosso Coopercast e hoje está aqui falando com a gente nesse novo formato, Rafa? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Felipe. Oi, Paula. Oi, gente. Na verdade, o bom filho a casa torna, Felipe? Nas primeiras temporadas, quando o Coopercast ainda era só no áudio, estava ali nos bastidores, conduzindo, e hoje aqui como entrevistado. É um prazer aí retornar ao Coopercast. Bacana. Que orgulho estar contigo então nesse momento, Rafa. Muito bom. Antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês. Aqui a gente já deu um resumo bem rápido aí sobre a trajetória, mas como que vocês entraram nesse mundo digital, nesse mundo do marketing, da influência, enfim, queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês adotaram isso como uma carreira. Assim como o Rafa, eu também sou jornalista por formação, mas o marketing sempre foi uma coisa muito próxima, porque eu venho de uma família de empreendedores. O empreendedorismo, eu acho que antes da comunicação me tocar, o empreendedorismo me tocou. Então, quando você mistura um pouco comunicação com empreendedorismo, acaba que você vai para alguns caminhos que são muito próximos ao marketing. Então, assim que eu me formei em Juiz de Fora, moro atualmente em Juiz de Fora. Assim que eu me formei, eu já abri a minha empresa. Então, lá atrás, em 2008, mais ou menos, eu abri uma agência. Na época que a gente cuidava um pouco das marcas no Orkut, tinha só o Twitter.
Então, comunidades do Orkut, comunidades do Orkut, exatamente. Eu odeio frutas cristalizadas, né, Berenice? Os primórdios da rede social. Exato. Então, lá atrás, a gente já conseguia entender como é que as conversas estavam se fortalecendo e como que isso impactava no consumo. E se impacta no consumo, a verdade é que impacta para as marcas também. Então, a gente, enquanto agência, lá atrás, a agência se chamava O Bloco. Então, a gente conseguia construir essas coisas, né? De lá para cá, eu fui fazendo alguns movimentos na minha carreira, me apaixonei por educação também, me apaixonei pelo design instrucional, como é que você faz as pessoas aprenderem de certa forma, porque foi uma coisa que sempre me tocou muito. Eu sou aquela pessoa que é repetente, né? Não sei como vocês entendem, mas é que a minha mãe até hoje, às vezes, não entende como é que eu passei na faculdade. Eu era atleta quando eu era adolescente e eu gostava era mesmo de treinar. Então, eu fui nesse movimento aí, tentando entender como é que eu aprendia e como é que eu facilitava o aprendizado das outras pessoas. Passei por um mestrado em gestão da economia criativa, passei por empresas que acabaram me dando musculatura nesse movimento, como o Sebrae, trabalhei 8 anos no Sebrae e também na UPix. E cada um desses pontos que eu tive na minha vida sempre fortaleceram uma coisa, que as conversas são muito fortes e elas mudam a forma como a gente enxerga o mundo. Por isso, a Labier é um laboratório de conversa, né? Porque entender o que está surgindo, o que está emergente nessas conversas, faz a gente entender o mundo e, a partir daí, a gente entende o que a gente pode fazer para que ele seja melhor dentro de uma lógica empreendedora. Então, eu estou aqui hoje exatamente nessa jornada, construindo pontes para que essas conversas possam facilitar a vida dos empreendedores. Bacana, show de bola. Rafa, como é que você começou nesse caminho? Então, eu acho que, junto com a Paula, o jornalista tem muito uma missão social, né? O jornalismo traz isso. O que a gente pode impactar e mudar? O que a informação pode trazer de reflexão para as pessoas, né? Então, a minha história com a comunicação, ela começou desde criança, né? Assistindo o Silvio Santos, assistindo os bastidores dos programas de TV. Eu sempre gostei dessa área de comunicação. E aí eu quis fazer jornalismo. Também tive uma história parecida com a Paula, no sentido de... meu pai queria que eu fizesse administração, e aí eu falei para ele que tinha feito vestibular para administração, na verdade tinha feito para comunicação, para jornalismo e publicidade. E aí eu entrei no jornalismo, na Faculdade Pitágoras, lá em Divinópolis, e aí eu comecei a estudar sobre, né, e me apaixonar cada vez mais. E aí comecei a fazer os estágios, né, entrar no ramo da televisão, e aí me formei e voltei para Lagoa. E aí tive a oportunidade de trabalhar aqui no Jornal Cidade e depois entrei no cooperativismo, na cooperativa, que foi onde o marketing me puxou. E aí, em 2021, o empreendedorismo, né, muito por demanda de outras empresas, né, me chamou a atenção e aí eu comecei a empreender. Ainda sou um mini empreendedor, mas aí minha história na comunicação foi crescendo e no marketing muito pelo meu trabalho que eu realizei aqui na cooperativa. Verdade, desde quando o Rafa chegou, a gente nem tinha, né, Instagram ainda. Começamos esse trabalho. Tinha, mas era um trabalho muito de panfletagem digital, né? Sei bem. Que vamos divulgar, posta e aí a gente trouxe mais essa humanização, né? Eu acredito que o Cicobi Lagoa Cred foi uma das primeiras cooperativas da região a fazer esse movimento para o digital, né, Felipe? A gente desenvolveu vários projetos, né? O Coopercast, o Falando com o Cooperado, que é para aproximar os nossos cooperados dos produtos e serviços da cooperativa, o Experiência com o Cooperado, o Conexão, né? Cooperativista, na época da pandemia, né? Porque a gente viu que a gente precisava informar, né, Felipe? Sim. Os cooperados de alguma forma, mas que não tinha que aproximar, né, Paulo? Verdade. É muito mais de criar uma comunidade, né, do que só vender um produto ou serviço. Então, a gente tinha esse cuidado com de que forma levar os produtos e serviços da cooperativa para os cooperados.
Perfeito. E hoje o Instagram se tornou o principal meio, né, de comunicação Sim. aí da cooperativa, e isso é muito bacana. Entrando já no assunto, né, a gente está falando das redes sociais, e Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão das conexões, né? O marketing de influência, ele tem sido cada vez mais presente nas estratégias, e isso vale também para o cooperativismo, né? As cooperativas têm buscado acompanhar essa tendência. Como que você vê o impacto desse tipo de marketing na construção de comunidades ativas, como o Rafa citou, fiéis, e que se identificam com os valores do cooperativismo e também de empresas, né, para se sentir pertencente, para se sentir parte daquele negócio, né, para se tornar um cooperado ou mesmo um cliente? Eu acho que tudo parte do momento que a gente está vivendo, sabe? A gente está imerso numa cultura digital. Então, a gente está falando de rede. A partir disso, a gente está falando de cooperativismo também. Quando a gente fala de rede, a gente também se conecta muito com os valores do cooperativismo. Então, a pessoa que entende e que vivencia esse movimento em rede, para ela faz muito sentido trabalhar com as pessoas para fortalecer outras pessoas e marcas. E o marketing de influência, ele vem a partir disso também. As pessoas estão dependendo de um tempo que elas não têm para dar atenção a um conteúdo que nem sempre é o ideal para elas naquele momento. Então, as marcas começaram a descobrir que, para estar próximo das pessoas, elas precisam primeiro se aproximar de pessoas que vão estar próximas de outras pessoas. Então, é como se a gente abrisse braços ali para que a nossa mensagem ela pudesse alcançar lugares onde a gente sozinho não alcança, até com campanhas de anúncio a gente não consegue alcançar algumas pessoas. E quando alcança, não alcança com a credibilidade e com as conexões tão fortes. Então, eu acho que tanto as cooperativas como as outras empresas também que queiram trabalhar com marketing de influência, primeiro precisa entender que a gente está num movimento em rede. Então, muito mais importante é uma pessoa levar o seu nome para longe do que você berrar para os 4 cantos de que você é uma marca com determinados atributos, né? Então, o marketing de influência, ele usa essa força das pessoas para fazer a mensagem chegar mais forte. Então, quando a gente fala de comunidade, eu acho que é bem nesse sentido, sabe? A gente confia mais em outra pessoa do que numa marca. A gente compra quando a gente vê as avaliações, as recomendações de outras pessoas. Então, esse é o movimento de rede. Então, as marcas que não conseguirem entender isso, vai ficar para trás. A gente não tem muito mais escolhas, né? É lógico que o próprio mercado de influência ele tem se moldado, tem muitas coisas que são perigosas e ameaças, mas é um mercado novo e a partir do momento que ele amadurecer com todo mundo, né? Amadurecer com o usuário que acessa o conteúdo, amadurecer com os influenciadores e amadurecer com as marcas que estão promovendo essas estratégias, ganha todo mundo. Verdade. Você passa a ter, além de consumidores e os próprios influenciadores, você vai criando também pessoas que são defensoras ali da causa, da marca. Sim, né? E eu acredito, como a Paula falou, por exemplo, hoje uma marca, né, ela vai defender o peixe dela, né, vai se vender, né? Quando você coloca um influenciador para falar da marca, a comunidade dela fala, nossa, eu acredito nessa marca, porque tem um material humano por trás, né? Não é só a marca, né? Não é um roteiro que ele pegou pronto e alguém pagou para ele ler aquele roteiro. Na verdade, ele tem que introduzir aquilo na rotina, no dia a dia. E assim fica muito mais legal, né? As pessoas às vezes falam, a minha vida não é tão legal quanto a de um influenciador. A verdade é que eles dão destaque, dão luz, né? A algumas coisas que precisam ser ditas de uma maneira... com uma linguagem creator que a gente fala, né? Uma linguagem de internet. Então, para as pessoas que querem entrar nesse mundo também, fica a dica. Como é que você vê o mundo? Como é que é seu olhar, a sua lente? É uma lente instagramável, que a gente costuma dizer? Porque, às vezes, você tem uma vida que é considerada, e bastante entre aspas, assim, né? É considerada básica, tipo, ordinária, nada de extraordinário. E são pessoas assim que estão fazendo sucesso na internet. Sim. Nada Verdade. muito com montado. Autenticidade, né? Perfeito, até porque Felipe. tem aquele princípio, né? De gente gosta de gente, né? Então gosta de ver a vida real, né, da pessoa. Não necessariamente só aquilo que é bonito, que está ali nos momentos especiais, né?
Em qual momento que a gente esqueceu disso? Eu acredito que uma das tendências para 2025, eu acredito que é esse conteúdo real, né? Porque acaba que a rede social é um recorte. E muitas pessoas mostravam esse recorte, né? Não vou mostrar minha vida real. Hoje em dia, esse movimento tá mudando, né, Paula? As pessoas querem o real. Querem o dia a dia. Antes a gente tinha um cuidado com um feed mais harmônico, hoje em dia já não é mais assim, né? Mostrar mais a realidade, né? Verdade. Isso aí que você falou me chama atenção, por exemplo, a gente tem, né, o marketing faz a parceria com um influenciador, né? Vou falar, o Otávio, né? Todo mundo conhece ele. Eu acho engraçado quando ele foi gravar algumas coisas com a gente, das brincadeiras que ele faz. E no início a gente fica meio com o pé atrás. Por exemplo, como a gente é instituição financeira, ele foi gravar um recentemente, ele estava falando lá, teve uma vez que ele falou, ó, ao invés de correr da gente, vem correr com a gente, que era a propaganda da corrida, né? O outro ele estava fugindo do boleto, né? Então, assim, brincando com essa realidade de instituição financeira, mas uma brincadeira saudável, né? Sim. E eu acho que as pessoas gostam disso, né? Porque passam por isso também, né? Passam por isso e aproxima. Quem não corre de um boleto, né? Lógico, temos os cuidados, porque somos uma instituição financeira, mas eu acho que o que diferencia, né, a Cicobi Lagoa Cred, né, das outras instituições locais é essa conexão com a audiência, né? É mostrar que, por exemplo, o Otávio, que é o nosso influenciador, ou a Alice também, que eles fazem isso no dia a dia, né? Que eles são reais, né, Paula? Perfeito, perfeito. E uma outra coisa, eu acho que o Rafa deve ter essa percepção também, Felipe. Acho que a gente compactua da mesma geração. A gente imaginava as pessoas que tinham espaço na mídia, né, que tinham voz, aquelas pessoas que estavam super bem produzidas, atrás de uma bancada, meio que o William Bonner da vida, né? Sim. Então, hoje qualquer pessoa consegue ter voz com a internet. Então, isso favorece muito as discussões e aí você consegue se aproximar das pessoas com muito mais força, né? Eu diria. Verdade. Então, as pessoas, talvez da geração anterior que almejassem chegar nesse lugar que os outros tinham, devem ter pensado, justo na minha vez, né? Ficou, exatamente. Eu queria todo esse glamour aí, mas não rolou. Passávamos perfume para aparecer no vídeo, né? Mas muito o que a Paula falou é que antes, né, as grandes mídias eram o que ditavam as tendências, né? Hoje as tendências estão aqui no nosso celular e todo mundo é um canal de informação, então eu acho que essa mudança, né, esse movimento tem muito a agregar, né? Lógico, igual a Paula falou, temos os pontos positivos e os negativos, né, Felipe? Mas eu acho que tudo tende a melhorar nesse quesito, né? O interessante também é que é um meio vivo, né? Assim, é um organismo vivo ali. A gente não consegue ficar prevendo muito, assim, porque o movimento das pessoas é que vai ditando as regras. Tem muita gente tentando entender e traçar as tendências, mas sabendo que essas ondas vão partir das próprias pessoas, né? Então, verdade. Isso é que é interessante. Que nem o Rafa disse antes, era mais previsível, né? Hoje a situação é um pouco mais imprevisível, o que torna bonito também, eu acho, assim, o desafio. Orgânico, né? Exatamente. E faz com que... Exige que as empresas, as cooperativas e as pessoas estejam abertas e flexíveis a se adaptar. Então, aquela coisa de que, imagina se eu faço isso, imagina se eu gravo um vídeo assim, imagina se eu sou essa pessoa. E, de repente, você começa ali num grupo de WhatsApp da família, que você tá com pessoas ali que você conhece mais, de repente vai para uns stories e, de repente, você tem um vídeo ou algum conteúdo que pode ser apreciado por um volume muito grande de pessoas e, a partir daí, você pode começar ali construir a sua própria comunidade. Isso é riquíssimo. Realmente. Rafa, considerando, né, a sua atuação na área do marketing, tanto na cooperativa quanto também na sua empresa, como que você tem percebido que a presença digital, especialmente do Cicobi Lagoa Cred, tem impactado na percepção dos produtos e serviços da cooperativa com os nossos cooperados, com a nossa comunidade, especialmente através desses mecanismos que a cooperativa tem utilizado para criar essas conexões?
Então, eu acredito que esse relacionamento só tem melhorado, né, Felipe? Eu acredito que os influenciadores, né, tanto a Alice quanto o Otávio, os portais, né, de informação, de entretenimento que a gente tem, parcerias, eles contribuem porque antes era um produto meio engessado, vamos falar assim, né? A gente divulgava e esperava o retorno daquela divulgação. Hoje a gente gera conversas, né, em relação aos produtos e serviços e muda a percepção, né? O cooperado, né, o cliente, no caso de empresa, tem uma dor e a gente cura essa dor através de informação, conteúdos educacionais, né, através de influenciadores que vivenciam o produto e vendem o produto de forma natural e orgânica. Então, acredito que a cooperativa cresceu muito, né, nas redes sociais, através desse conteúdo mais natural e orgânico. E educar a audiência foi um ponto crucial para esse trabalho, né? Que a gente começou esse trabalho lá na pandemia, né? Com educação financeira, com outros projetos. E aí a gente educou para que hoje essa audiência que pode ter completado 18 anos, né? Ou contratar um produto e serviço, ela já chegue mais informada sobre esse produto. Então, é educar para que no futuro ele possa consumir os nossos produtos e serviços. Com certeza. O mais interessante também é que a gente tem visto que essas práticas, né, até que a própria cooperativa tem adotado, também tem influenciado outras empresas, até mesmo aqui da localidade, a também fazer, né? Esses dias a gente estava brincando lá no setor lá, de um dos vídeos, né, que foi feito, a gente vendo outras lojas também replicando. Algumas brincou assim, copia, mas não faz igual, né? Mais ou menos nesse sentido. E isso também é interessante. Eu imagino que também você receba clientes assim, né? Tipo, eu queria que fizesse parecido com ele. Sim, inclusive, gente, vamos tentar de uma outra forma. Vamos fazer um semelhante, como, né? mas não tão igual. Vamos buscar. Porque você está citando aí o vídeo da Copy Run, né? Que eu acho que é um case, né? Que viralizou. A gente produz, né, Felipe, uma corrida aqui do Dia de Cooperar, né? Que é o dia que as cooperativas tiram, né? Para fazer uma ação social. E aí a gente fez um vídeo divulgando o Copy Run com o Otávio e com a Alice. E esse vídeo está batendo aí 100 mil visualizações, né? E aí gerou conversas, né, através de comentários, pessoas perguntando sobre a corrida. Passou a corrida, né, um sucesso. Outras empresas da cidade começaram a reproduzir o mesmo conteúdo. Lógico que cada um tem uma forma de fazer o conteúdo, e também o nosso, a gente buscou uma referência também. Foi inspirado numa trend também. Uma trend do Reels, do TikTok. E aí a gente começou a viralizar, e aí as outras empresas entraram na onda também. Então, eu acho legal, porque acaba que a gente tem que ir da ótica que a gente é uma instituição financeira, que o nosso assunto não é dos melhores, que a gente fala de finanças, mas que tem gente da comunidade comprando a nossa ideia, né? Se for olhar, falar de finanças não é um assunto legal, né? Não é um assunto que está em alta no momento. E a gente gerar essas conversas e educar a nossa audiência e mostrar que a nossa comunidade está forte, isso é um diferencial, né? Verdade. É interessante porque, por mais que não é um assunto tão atraente, acaba que é um assunto que envolve todo mundo. Então, a comunidade. Você conseguir falar disso com leveza, né, para as pessoas, torna isso possível, né? Sim, acho que esse é a pegada, ponto. né? Verdade. É um assunto super necessário. Tem uma instituição também na qual todas as instituições financeiras são, de certa forma, parceiras, e faz isso muito bem no TikTok, que é a Serasa.
A Serasa faz coisas incríveis no TikTok e tem conversas ali efetivas. As pessoas, às vezes, comentam nos próprios posts: nossa, Serasa, mas você tá até aqui atrás de mim? Aí a Serasa vai lá e comenta, fala assim: é só pagar que eu paro e tal. Então, assim, tem ali uns movimentos muito, muito interessantes. E uma coisa que o Rafa falou também é esse movimento que a gente gera, né? Às vezes você pauta uma conversa. Então, às vezes, como instituição financeira, para que vocês sejam úteis para a sociedade também, vocês precisam pautar algumas coisas que não são tão sexys o suficiente para viralizar ali na internet. Verdade. Até porque a gente é uma autoridade no assunto. Perfeito. Né? E aí é um assunto, às vezes, até mais técnico, né? Então, a partir do momento que vocês pautam, ver as pessoas entrando e participando dessa conversa que vocês pautaram é de uma grandeza muito, muito legal, sabe? Então, assim, acho que para vocês talvez seja um caminho, né? Com certeza. É como que vocês podem pautar e, a partir disso, as pessoas quererem participar da conversa. Porque muitas vezes a gente pauta as coisas e a gente tá no monólogo ali, pautando, conversando sozinho na internet. Sim. E esse fato de ser autoridade foi o que levou, por exemplo, a criação, né, do Falando com o Cooperado, que a gente apresenta os produtos e serviços da cooperativa, mas aí, quando a gente moldou o projeto, né, a gente colocou o próprio gerente, o atendente, para falar, porque ele está no dia a dia, né, com o cooperado, é ele que resolve a vida financeira do cooperado e é ele que é a autoridade para falar de produtos e serviços da Lagocred. Então, entrando nesse papo, né, a gente colocou eles para aparecer, né, porque eles que lidam com o cooperado, resolvem a vida do cooperado financeiramente no dia a dia. Então, é mais nesse sentido mesmo. Até o próprio Banco Central, né, já está entrando nessa... Verdade, o BC Sincero. O BC Sincero já está entrando nessa pegada. Pegada, é isso. Verdade. Se for pensar em uma instituição tão, vamos falar assim... formal, né, como é o Banco Central, fechado, né, sério, e aí brincar, isso mostra a importância que as empresas estão dando para esse tipo de situação, né, de gerar essa conversa, mas com leveza, né, com brincadeira. E a gente estava falando de influenciadores, né, no seu trabalho com influenciadores, o que você considera essencial, né, ou considerou durante esse período que você liderou vários desses projetos, para que a comunicação digital construa esses laços de pertencimento, gerando conexões verdadeiras entre as empresas e os clientes, entre pessoas e marcas. O que é fundamental nisso? Eu vou puxar até um ponto aqui, Felipe, que é a habilidade de criar conteúdo. A gente coloca lá, quais são as 10 habilidades do século XXI? Criar conteúdo não entrava nessa lista, certo? Solução de problemas, um perfil analítico e tal. E criar conteúdo hoje é uma habilidade. Você pode ser um médico, você pode ser um funcionário de uma empresa, você pode ser um influenciador profissional já com uma grande comunidade. A habilidade de você construir conteúdo e contar o que você faz, como você é útil, como é que você pode ser ponte, como que você pode entreter as pessoas de uma maneira própria, e aí a gente tem a questão da autenticidade, né? Que é uma percepção que o outro tem da gente. A gente, eu sou autêntico. Quem disse que você é autêntico? São as outras pessoas que precisam te validar com relação a isso. Então, a influência, ela é o resultado de algo. Esse algo pode ser a criação de conteúdo. A gente não precisa ser influente só criando conteúdo. Então, a criação de conteúdo é uma habilidade que eu acredito que talvez seja exatamente o que está mudando ali. Esse movimento, ele é viável e válido, inclusive para dentro das empresas. Acho que o Rafa falou uma coisa aqui agora que me chamou bastante atenção. Como é que você, de repente, convida um gerente de dentro de uma cooperativa, que é quem está frente a frente com o cliente, sabe tanto dos seus produtos e ele vira um influenciador da marca. Não necessariamente que você precisa alcançar as outras comunidades, mas como também formar essas pessoas. Então, eu defenderia aulas de criação de conteúdo nas escolas, porque as pessoas vão precisar se posicionar. O mundo, ele acontece no digital também. E qual que é o lugar que a gente vai ocupar lá enquanto cidadão, enquanto profissional, enfim, enquanto pessoa que tem a voz, né? Então, eu acho que essa questão toda de você construir
ao longo desse trabalho que eu tive com influenciadores e ainda tenho, você vê que o conteúdo de sucesso, geralmente, ele vem dessas pessoas e dessas instituições que se permitem ser criadoras de conteúdo. E aí não são só pessoas, né? Tem instituições que se permitem ser a marca creator, né? Verdade. Então, e aí, gente, o que é a linguagem creator, né? A habilidade. É um jeito de você consumir a internet, então você tem que entender de internet. Às vezes um meme, você fala assim, não, meme não é pra minha marca, meme não é pra mim. Uai, mas será que não? O meme é pra internet. Como que você adapta essa linguagem que é da internet para um discurso que é seu, uma conversa que é sua? Então, eu acho que esse desafio é um desafio que as novas gerações estão nos ensinando muito. E eles não passaram por nenhuma formação. A gente fica fazendo cursos 200 milhões, 200 horas. E essas pessoas de 14 anos abrem a câmera e ensinam a gente a pintar o olho. E, de repente, você tem um curso de automaquiagem, sabe? Então, acho que o que muda o jogo é a linguagem creator dentro das empresas e, principalmente, as pessoas assumindo. Tem muita gente que fala assim, eu sou uma fisioterapeuta e eu não preciso aparecer na internet. Tudo bem, eu te entendo. Mas, a partir do momento que você está num mundo em que as pessoas reconhecem o seu valor ou não, pelo que você transforma do seu conhecimento em conteúdo para ser útil para as outras pessoas, talvez você tenha que ter um espaço ali que você cuide da sua imagem online. Então, isso me preocupa, porque isso coloca todo mundo ali numa pressão, numa necessidade. Isso tem impactado muito, inclusive, a saúde mental das pessoas e tal. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque a gente vive com o celular na mão hoje. É ali que as pessoas vão te conhecer e vão, de repente, dar o valor para o que você faz. Porque às vezes a gente tem, né, Felipe, vários profissionais de várias áreas muito bons, mas que não tem uma presença digital, né? E às vezes, sem essa presença, você perde negócios, né? Realmente. Então, que a Paula falou, sim, foi pontualíssimo, no sentido de quem não é visto não é lembrado, né? Já dizia minha professora na faculdade, Ana Teresa Arruda, e hoje em dia no digital é pior ainda você não estar, né? Entra nesse quesito da saúde mental, de até onde eu consigo ir, mas faz o que você consegue, né? Dentro das suas limitações, né? Dentro do que você pode, porque é importante ter uma presença digital hoje em dia, né? Realmente. A gente vê, né, até vocês dois comentarem, que ainda há muito receio por parte, assim, de muitas pessoas e também de empresas de se posicionarem. Às vezes de colocar a cara ali na frente, de dar ali as suas opiniões, porque acaba que isso vai gerando a influência, né, dessas pessoas. O que é possível, né, a pessoa fazer para ela, vamos falar assim, virar um pouquinho essa chave, perder um pouco o receio de se posicionar, de aparecer um pouco na rede social, de defender a marca dela, né? Por exemplo, o dono de uma empresa, um profissional liberal, enfim, o que pode ser feito para ela ir perdendo um pouco esse receio? Eu acredito que é entender a criação de conteúdo e esse posicionamento como meio do caminho. E ela tem que pensar no resultado do fim desse caminho. É um faturamento, é uma imagem melhor adaptada, é uma viabilidade de lançamento, de repente, de uma marca e tal. Por quê? Porque se você acha que o conteúdo é o fim do caminho, você vai falar assim, olha, mas as pessoas podem me julgar pelo conteúdo, mas eu posso não ter resultado. Sim, porque você está pensando no conteúdo como o fim do jogo. E aí o fim do jogo, você tem ali um questionamento que é bastante amplo. Mas se o fim do jogo for o que o conteúdo te leva, te proporciona, a gente tira um pouco esse peso, sabe? Eu falo isso porque quando eu me formei em jornalismo, eu morria de vergonha de aparecer na câmera. Quando eu trabalhei no Sebrae, eu tinha que dar muita entrevista. E eu não contava pra ninguém que eu dava entrevista, pra ninguém ver, né? Mas eu ia lá e falava assim, eu preciso passar essa informação, porque as pessoas que estão me assistindo, elas têm o direito de saber que tem uma agenda do Sebrae, que tem algum tipo de técnica que elas podem aplicar isso. E esse objetivo, que era o foco do meu trabalho ali, de ajudar as pessoas, me tirava totalmente aquela inibição, aquele movimento. Por quê? Porque eu estava ali para um objetivo que era após aquela entrevista. Aquela entrevista não era, nossa, meu sonho de vida vai acabar aqui, essa entrevista, e aí eu nasci para fazer entrevista. Não. Então, o produtor de conteúdo, quem está à frente ali, pensar o seguinte, olha, tudo bem, talvez você não esteja
na perfeição que você acha, que tem uma autocrítica, né? Que de repente você acha que é o ideal. Mas aonde isso vai te levar? E aí começa a modelar o meio do caminho, porque o objetivo ele vai estar sempre ali como uma meta. Realmente. E complementando o que a Paula disse, né? É começar, né? Então, pega o seu celular. A primeira vez não vai ser tão legal, né? Lembrando aí da faculdade também, eu tinha pavor de câmera. Uau! Então, é começar. A primeira vez não vai ser tão legal, mas tudo é treinável, né? Então, assim, a primeira vez você não vai conseguir falar da forma que você queria. Na segunda, você já vai estar mais desinibido. Na terceira, e aí vai, né? Vai fluir, e aí quando você viu, você já está criando conversas, já está engajando aí com a sua comunidade e está gerando vendas e negócios, né? Essa questão de ter um propósito, né? Para que essa situação seja o meio e não o fim, tem um influenciador que fala isso, o Madeirite, né? O Henrique Madeirite. E aí ele comenta o seguinte, que já tinha uma vida, de certa forma, bem sucedida antes da internet acontecer para ele, e que depois que aconteceu, hoje é o principal meio, né? Ele ganha muito dinheiro com isso, enfim. Mas aí as pessoas perguntam muito para ele, né? Como que faz para começar e tal, porque vê só a questão do retorno financeiro, esquece os outros detalhes. E ele fala, ó, internet é para quem tem algo para vender, para ganhar alguma coisa com aquilo, porque senão você vira só um aparecido, né? Você tem que ter propósito. Então, se for traduzir para o que a gente está falando aqui, a pessoa tem que ter um propósito de divulgar, de aparecer, seja para ganhar dinheiro ou não, mas que haja, né, algum propósito ali por trás, né? O famoso lifestyle, né? Todo mundo que tem uma life tem o style. Então, se você oferecer só a sua vida ali, o seu estilo de vida, talvez isso possa cair até num movimento que fica mais do mesmo. Eu acho bacana que o Madeirite, ele viralizou realmente por toda essa conversa que a gente está tendo aqui, que ele foi real, né? Ele estava na casa dele, no cotidiano dele, ele abriu a câmera do celular e criou aí o bordão, né? Do meio-dia. Pode olhar aí, meio-dia. E aí engajou e criou uma comunidade e hoje consegue viver da internet, né? Verdade. Afinal de contas, quem não quer sextar meio-dia? Olha. Continuando nesse assunto, né? A gente continua falando, né, de influenciadores. E, Rafa, queria saber se você notou alguma evolução de como que esses influenciadores têm promovido os produtos e serviços, inclusive da cooperativa. Afinal, a gente, né, tem esse trabalho com eles. O que você considera aí mais eficaz nessa dinâmica de comunicação dos influenciadores para que eles consigam, junto com o que eles estiverem divulgando, levar também os nossos valores cooperativistas e isso também gere impacto nos nossos cooperados? Uma coisa que eu bato bem na tecla com eles é que eles têm que viver a cooperativa, né? Não só vender o produto, né? Eles têm que viver a cooperativa. E isso impacta muito na percepção da nossa audiência, dos nossos cooperados, sobre os nossos produtos e serviços. Cresceu muito. Eu acredito que essa criação de conteúdo, junto com o influenciador também, para trazer um pouquinho da realidade dele para os nossos conteúdos, contribui muito. E eu acredito que é tudo que a gente conversou aqui, né? Esse conteúdo, ele tem que ser real. Então, eu bato muito na tecla com eles, que eles vivam o cooperativismo, né? Acompanhem a cooperativa, vejam o que está sendo feito pela cooperativa para ser cada vez mais real. E aí a gente também acompanha as tendências, né? O que a gente pode adaptar para uma instituição financeira, o que é tendência, o que está acontecendo, o que é viral, o que não, o que a gente pode trazer para essa conversa para os nossos cooperados, para a nossa comunidade, para a nossa audiência. Então, acho que assim, é ser real mesmo, sabe? É mostrar, trazer o influenciador para o nosso mundo.
Legal. E uma coisa que você falou e que me parece bastante relevante é essa intimidade das pessoas com a marca. Porque imagina que você está sentado numa mesa de bar com alguns amigos. A conversa só vai fluir de uma maneira gostosa se todos se conhecerem e estiverem ali falando de coisas que são, de certa forma, que tem uma afinidade com todo mundo. Então, para a gente gerar as conversas, você precisa dessa intimidade. Então, essa intimidade do influenciador com a marca, de vivenciar essa jornada, vai dar esse plus que é o que a gente precisa. Por isso que campanhas com influenciadores a médio e longo prazo, de parceria, a gente chama de always on na linguagem mais técnica, né? Mas é mais interessante do que você pagar um post no feed 3 stories. Porque um post no feed 3 stories, algumas pessoas, lá na YouPix o pessoal falava que era a famosa bezetacil da influência. Serve pra tudo, sabe? Então, será que frequência 1 na publicidade, a gente entende que aparecer uma vez só naquele canal vai dar o mínimo de resultado. Então, frequência 1 não funciona. Como é que você quer participar da vida daquele influenciador se você não tem, de certa forma, uma parceria a médio e longo prazo? Então, é legal saber que vocês têm aí sempre, vocês estão falando aí dos 2 influenciadores que estão com vocês, e você vê que é uma parceria ao longo de vários conteúdos, não é aquela chamada que explode, nunca mais você vê aquela pessoa que você sabe que, de repente, tem ali uma proposta. O consumidor, ele não é mais bobo, né? A gente reivindica uma postura também das pessoas e das marcas. A gente quer saber, a gente quer ver verdade nisso. Então, isso que você está falando é super importante. Realmente. Você estava falando desse trabalho, né, que você teve aí, principalmente com as grandes marcas, né? Como que, na sua visão, você entende a importância dessas abordagens colaborativas, né, que vão gerando do trabalho da própria marca, que vai levar aquele conteúdo através dos influenciadores? Nos bastidores aqui a gente estava falando desses micro-influenciadores, que também é uma tendência. Como que você enxerga, né, a importância desse tipo de abordagem para que a marca consiga gerar esse engajamento de forma mais ampla, em rede, né? E como que as grandes marcas estão enxergando isso? A gente ainda tem um apelo muito grande pelos grandes influenciadores, que a gente chama de celebridades, né? E eu sempre entendo que talvez, ao invés de um tiro de canhão, vários tiros de espingarda sejam mais relevantes, porque a gente precisa de conversa. A gente tratar a internet como veículo de massa é ainda pensar 1990 ali, sabe? Em 2024, a gente precisa entender que comunidades são diferentes, cada uma tem uma conversa diferente. Então, faz mais sentido você ter micro, nano influenciadores que conversam muito intensamente com essas comunidades, e aí você pega o seu orçamento, distribui e consegue atingir várias conversas. Só que algumas marcas ainda têm um roteiro muito pronto. E com o roteiro pronto, você conversar com 50 tipos de comunidade, você não vai ser real e não vai ser efetivo com as 50 pessoas. Então, o que eu vejo ainda é um poder do orçamento, da verba, do dinheiro, né? Caminhão de dinheiro para você colocar na mão de um influenciador que, de repente, não conversa ou conversa algumas poucas vezes. Então, as grandes marcas ainda veem isso. O que é um risco também, uma ameaça, que eu vi bastante e vejo ainda no mercado, é a contratação de influenciadores, porque o diretor da empresa gosta ou o filho acompanha. Então, eu falo assim, muito. Eu quero que coloque o dinheiro naquela pessoa ali porque a minha filha gosta muito dela ou a minha esposa segue ela todos os dias. Mas o que aquilo conversa com a marca? Então, a gente ainda tem ali questões que precisam ser amadurecidas no mercado, sabe? Eu sou muito a favor da gente pegar um orçamento, distribuir na mão de diversas pessoas e cada uma dessas pessoas, de maneira cocriada, né, junto com a marca, como é que elas podem evoluir. Porque aí você tem, geralmente, uma fábrica de conteúdo. Quando você distribui esse orçamento, você faz uma fábrica de conteúdo para a sua jornada, para o seu perfil. Na minha opinião, é a coisa mais inteligente que se pode fazer, mas ainda temos pessoas que pegam e colocam caminhões de dinheiro em poucas pessoas. Alcance. Chegar num número muito grande de pessoas, a gente compra com mídia. É só você colocar lá no Meta Business. Tráfego. Alcance você compra. Conversa você não compra. Conversa, por mais que você coloque todos os dinheiros, você não tem conversa. Então, a conversa ela acontece com as comunidades.
Então, se a gente está pensando nessa lógica de conexão, talvez a estratégia mais eficiente seja essa. E não, as grandes empresas não estão todas elas nesse movimento. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, da Scala, que é uma empresa de beleza, né? Que trabalha com produtos de cabelo e tal. Você pega o feed dela e é todo trabalhado com criadores de conteúdo. Por quê? Porque não adianta uma marca falar, o meu cabelo é afro, o meu cabelo é liso. A marca ela vai falar só do produto dela. Agora, você pegar uma pessoa que é daquela comunidade, que conversa com pessoas que trabalham naquele nicho, é muito mais efetivo. Então, essa fábrica de conteúdo ela precisa acontecer em todas as marcas. Realmente. Uma coisa que a gente tem visto no sistema, né, aí trazendo para o lado do cooperativismo, e o Cicobi tem feito isso, não sei se necessariamente por estratégia, mas eu acho que por essência. O que acontece? O nosso negócio é em rede, né? Nós temos diversas cooperativas, a Lagoa Cred é uma dessas singulares no país todo, 330 cooperativas, e essas cooperativas fazem parte de um sistema maior que é o sistema Cicobi. O sistema Cicobi tem adotado a estratégia de ter grandes influenciadores, que uma cooperativa singular talvez não conseguiria sozinha, né? Entendi. Então, o que tem acontecido? Com o sistema Cicobi tem trabalhado. Aí a gente tem, né, exemplos, né? O Jorge Mateus na música, né? Quem Zico. não conhece o Jorge Mateus? O Zico no futebol, o Hendrick, a Patrícia Rosana Jatobá. Também falando de ESG, enfim, tal. Então esses são grandes. Eles também estão trabalhando, né, com alguns outros mais nichados. E as cooperativas, por si só, trabalham com os influenciadores delas. Locais. Né? Perfeito. Né? Então, se você for pensar no todo, a gente acaba que o sistema Cicobi tem feito esse movimento também, né? Trabalhando com as celebridades, mas também com os pequenos influenciadores locais. Né? Que interessante, né? Então, eu tenho uma marca que fecha o Brasil, e aí eu consigo, inclusive, alinhar um discurso, né? Quando eu estou falando do sistema, mas cada um de vocês ali tem determinadas particularidades aqui no território, por exemplo, Sim. que só um influenciador daqui vai conseguir entender. tocar numa corrida. Você não vai trazer um celeb para fazer a corrida de vocês num dia específico. De repente, Perfeito. Isso custaria muito caro. Então, Exato. é excelente essa estratégia. E a realidade local, o Cicobi pensa num âmbito nacional, né? A cooperativa, o Cicobi Lagoa Cred, por exemplo, já entende a realidade da cidade, a economia da cidade, as conversas que o povo faz aqui na comunidade, né? E levar isso trazer isso para a nossa realidade e para o nosso influenciador, para ele gerar conversas, né? É muito interessante. Realmente. Bom, o papo tá maravilhoso. Acho que se a gente continuasse, a gente ficaria aqui por horas, né? Mas a gente tem o tempo já quase esgotando. Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco, até para o público, né, que está nos acompanhando, sobre algumas dicas, algumas estratégias, seja a pessoa, vamos falar assim, voltada para um negócio, para a empresa, como ela também, de repente, ela pode... e ela né, um influenciador de alguma coisa. Então, para ela poder também aproveitar essas oportunidades que têm surgido através das conexões. Né? Então, algumas dicas bacanas aí para a gente. Legal, eu vou deixar só uma. Seja consumidor de conteúdo na internet. A gente só transpira a água que a gente bebe. Então, eu ouvia lá no segundo grau, você precisa ler para escrever bem. E basicamente é isso na internet também. Quando a gente consome muito conteúdo, você tem boas referências. E essas referências, elas precisam te alimentar para ser um criador de conteúdo e estar ali à frente de uma marca, de uma imagem, de você enquanto profissional na internet. Então, essas referências não é exatamente para você copiar, mas é para você saber exatamente o que as pessoas estão curtindo, quais são os formatos, tom de voz. E você vai se construindo numa cultura em rede. A gente não se constrói sozinho. Então, consumam muito conteúdo. Minha dica consumam no TikTok. O TikTok está mudando a forma da gente entender esse movimento. TikTok Shopping, que é a forma do checkout ali, está vindo para o Brasil no ano que vem. Então, isso vai mudar a forma como a gente vende online.
Então, tudo isso vai trazer para a gente um frescor muito importante. Então, consumam conteúdo. Se você tem dificuldade, passa muito tempo ali consumindo conteúdo, se perde, né? Principalmente o TikTok faz muito isso com a gente. Crie 2 perfis. Crie um perfil para você enquanto, eu quero descomprimir meu cérebro domingo de tarde, sentada no sofá. Tudo bem. Mas, de repente, você pensar a sua carreira, pensar o seu negócio, pensar a sua cooperativa, crie um perfil e fala, nos momentos que eu estou aqui, eu estou bebendo da fonte de outras empresas, de pessoas referências do meu mercado, e invista o seu tempo no dia para navegar e entender como que eles estão gerando as conversas deles. Isso vai te dar um salto quântico ali na proposta de valor que você tem para oferecer para as pessoas na internet. Se joga sem medo, porque eu acho que isso também é importante. Bacana. A minha dica é um complemento para a dica da Paula. Comece, né? É o que a gente conversou aqui. Apareça nas redes sociais, se você é um empreendedor, né? Coloque seu rosto. Pessoas gostam de pessoas, como você bem frisou aqui, Felipe. Gere essa conexão com a sua audiência, que aí você vai começar a gerar negócios, a gerar conversas e aí gerar resultados também, consequentemente, para sua empresa, para o seu perfil. Hoje em dia, todo mundo é um influenciador, né? Todo mundo influencia de alguma maneira, seja fazendo uma dieta e postando, né? Você incentiva pessoas a terem o seu jeito de vida, né? O seu lifestyle. Então, assim, comece. De alguma forma, você está influenciando alguém em algum lugar na sua comunidade, na rede social. Bacana. E o principal também, né? Com a sua realidade. Com a sua realidade. Isso é muito legal. Bacana demais. Não, a conversa flui tranquilamente. Eu acho bom episódios assim, né? A Patrícia está ali nos bastidores acompanhando. Depois a gente sempre comenta. Tanto que fica natural esses assuntos, porque é um assunto tão diverso. A gente pode falar tanta coisa, né? Verdade. Mas o pessoal que está nos acompanhando, um privilégio para vocês acompanharem assim, essa conversa e também todas essas dicas. E para a gente fechar, né? Não poderia deixar de agradecer vocês por estarem disponíveis, por virem aqui ter essa conversa conosco. E a gente sempre deixa uma lembrancinha para a gente poder, pra vocês relembrarem desse momento, especialmente no momento que a gente tem, às vezes, até a oportunidade para conversar, que é tomando um cafezinho, né? Então, nada como um bom café. Tomar um cafezinho, vão lembrar desse nosso episódio e tendo... Claro, boas conversas, criando boas conexões também. Que legal. Com as pessoas. Que ótimo. Obrigada. Como eu estava lá na cooperativa, eu sabia desse copinho, né? E era o meu sonho ganhar esse copinho. Agora eu ganhei o realizado. Copinho. Ai, Deus. Tchim. Isso aí. Muito gente, bom. muito obrigado. Paulo, obrigado pela disponibilidade. Você que está acompanhando no momento que a gente está gravando esse episódio, a Paula está fazendo a finalização da nossa agenda de desenvolvimento com as palestras voltadas para vendas, final de ano, inteligência artificial também, como pode ser utilizada, né? Quando esse episódio sair, a gente já vai ter concluído, mas eu sempre digo aqui, não deixe de aproveitar essas oportunidades que o Cicobi Lagoa Cred oferece. Então, fica atento, fica ligado nas redes sociais da cooperativa para estar sempre aproveitando essas oportunidades, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Talvez seja seu tempo de descanso ou de outros trabalhos ali nesse meio tempo entre as duas palestras, mas agradeço por estar disponível e por ter essa excelente conversa aqui conosco. Conversas me descansam mais do que hotel, sozinha lá. Então, assim, foi um prazer te conhecer, Rafa, prazer, Felipe. Prazer conhecer a equipe aqui. Cicobi é sempre um parceiro e eu sou muito feliz de poder contribuir. Contem comigo. Valeu. Rafa, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo estar aqui com a gente, compartilhando também essas dicas tão valiosas aí com o nosso... Obrigado. Fiquei aqui admirando a Paula, né? Porque no currículo, né? Grandes empresas, né? Foi um papo muito, muito bacana. Adorei ter voltado ao Coopercast, né? Agora como entrevistado. E eu espero ter contribuído de alguma forma com os nossos cooperados, né? Para eles mudarem a chavinha e colocarem em prática na empresa deles algumas das nossas dicas, né, Paulo? Perfeito. Bacana. Que honra. Obrigado mais uma vez. Obrigado, né, também à nossa equipe. Patrícia está aqui nos bastidores. Estamos quase finalizando a temporada, né, 2024. A nossa equipe de relações institucionais, né, a Evelyn, também a Natália, a Mariana.
Muito obrigado aí pelo suporte, o apoio, para que a gente consiga fazer uma conversa tão bacana. E principalmente, obrigado a você que está nos acompanhando, que acompanha os nossos conteúdos, que acompanha o Coopercast e aproveita essas excelentes dicas que a gente vem trazendo aqui através dessa temporada. Ainda teremos mais um grande episódio, então fica ligado, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e continue seguindo e curtindo o nosso Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Até mais.